Escuta o que essa mulher vai falar. Essa é Madison Russo, e o câncer dela é o motivo pelo qual milhares de pessoas odeiam ela. Isso porque tudo que ela diz nos diversos vídeos onde ela fala sobre sua doença não passam de uma mentira. Enquanto Madison dizia que estava passando por sessões de quimioterapia, o seu cabelo continuava intacto, junto da sua saúde. Nessa foto, inclusive, ela estava indo correr depois das sessões de quimioterapia. Uma paciente que tinha leucemia na época acabou encontrando esse post e ficando bem chateada por não conseguir ter essa mesma energia que Madison tinha. E Madison ainda teve a cara de pau de aparecer em podcasts, jornais e dar palestras, e ainda dobrou a aposta quando disse que o câncer estava piorando e fez vaquinhas para poder pagar o tratamento. Só que com tantas fotos falsas mostrando ela supostamente na quimioterapia, a internet percebeu a farsa e denunciou a mulher, que foi condenada a pagar uma multa e se justificou dizendo que só fez isso para poder unir a família dela. No nível 1 dos crimes, acabamos encontrando diversos golpes como esse. Não só de apostas ou vaquinhas criminosas, como também de falsos diagnósticos como de Madison ou de Ricciari, que também fingia ter câncer para poder roubar o dinheiro. Porém, além dos golpes, também temos as trends criminosas nesse nível, como a Devil's Leaks, que consistia em fazer alunos roubarem e destruírem o patrimônio público das escolas, Corona Challenge, que fazia as pessoas lamberem privadas de lugares públicos durante a pandemia da Covid. E a parte mais inacreditável disso é que a criadora dessa trend se chama Ava Louise, e ela disse que só criou isso porque a pandemia estava tendo mais fama do que ela. O desafio do desodorante, em que você precisa inalar ele, e eu não preciso nem dizer que isso leva as pessoas à morte, e o mais bizarro que eu consegui encontrar, o desafio do anjo da morte, que pede pra você pular na frente de caminhões em movimento só pra fazer eles frearem ou desviarem. Mas acredite, isso ainda pode piorar muito. Imagina só você tá gravando um vídeo dançando pro seu TikTok quando de repente um stalker invade a sua casa. Foi exatamente isso que aconteceu com essa mulher chamada Hannah, que alegou já ter visto o homem várias vezes nas redondezas da casa dela. Mas agora imagine só uma história como essa piorada 1000 vezes. Foi o caso de Ava, uma garota de 13 anos que na época da pandemia viralizou no TikTok e criou uma comunidade gigante de fãs. Contudo, dentro dessa comunidade havia alguém perigoso. Eric Rohan, um jovem de 18 anos que ficou obcecado por Ava e fazia de tudo para chamar a atenção dela, incluindo comprar itens e informações pessoais dela com os amigos pessoais da garota. Ele pagou cerca de $300 por 2 fotos do rosto dela e mandou diversos outros valores pedindo fotos mais indecentes, só que foi bloqueado pela garota logo depois. O que Ava não esperava é que mesmo morando a centenas de quilômetros de distância, o homem descobriu onde ela morava e foi até a casa dela armado com uma espingarda. Ele arrombou a porta e antes que pudesse fazer qualquer estrago, foi morto pelo pai de Ava, que era policial. Os crimes no nível 2 não só compreendem casos de stalkers como esse, como também casos de assédio e perseguição online. E vai desde casos de cyberbullying como a conta XDrapNash, que usava essa conta para divulgar uma máscara que criou no Roblox, tirando o sarro de um garotinho chamado Enzo, que morreu graças à complicação de uma doença, até mesmo o caso de tiktokers que eram ameaçadas e humilhadas pelos próprios seguidores e acabaram cometendo decorrência disso. E na parte mais profunda desse nível também temos os assédios documentados, como no caso de Megan Ruiz, uma professora que fazia vídeos assediando garotas de 12 a 15 anos enquanto comenta sobre o corpo delas e seus desejos envolvendo eles. Eu me enamoré de uma piba, não sei que la piba habrá tenido como 12 anos, mais ou menos. Mas ainda pode piorar, porque ainda existe o caso de uma enfermeira que transmitiu um parto ao vivo no TikTok e sem o consentimento da mãe da criança. Porém, existe uma camada ainda mais perturbadora do que esses casos. Esse vídeo mostra um homem sendo agredido na própria casa. Mas o que tem por trás dessa história é revoltante, já que a pessoa que está sendo agredida se chama Zachary Latton, um jovem que tinha o sonho de ficar famoso no TikTok, independente de como fosse. E graças a esse pensamento, ele descobriu que a melhor forma de viralizar na internet eram polêmicas. Zachary era constantemente confrontado pelos vizinhos porque ele dirigia de uma forma bem perigosa, e também por conta do barulho que o carro dele fazia. Em uma das situações, ele propositalmente quase acertou o filho de um dos vizinhos só para poder gerar uma discussão e postar no TikTok.
Mas um dia isso acabou tomando um rumo fatal, já que em uma das discussões provocadas por ele, Zachary acabou agredindo a sua vizinha e fugindo para se esconder em casa. E é aí que a gente entende o que tem por trás desse vídeo. O marido e filho da mulher foram confrontar Zachary para dar uma surra merecida nele. Eles só não contavam que Zachary estava armado com uma arma de choque e 2 facas, que ele acabou usando para poder matar o pai dessa família. A defesa de Zachary argumentou que ele agiu em legítima defesa, já que os vizinhos invadiram a casa dele, e graças a isso, ele foi declarado inocente pelo júri. Esse é só um dos tipos de crime que são divulgados aqui nesse nível, já que existe uma infinidade de coisas que podemos colocar aqui, como o caso das adolescentes que encontraram o cadáver no rio e gravaram enquanto roubavam o colar de joias que estava no corpo, ou o desafio que consistia em pessoas enviarem vídeos para a plataforma roubando carros da Kia e da Hyundai. O absurdo é tanto que existe até mesmo um tipo de vídeo em particular que é usado para recrutar jovens para cartéis de drogas. Também mostram vídeos onde o tráfico de drogas está acontecendo e mostra a rotina dos criminosos. E acredite, para poder se filiar a eles, muitas vezes basta só fazer um vídeo resposta dizendo que tem interesse em entrar para esse mundo, e depois disso é só aguardar o contato com as instruções. Simples assim. Só que pior do que compartilhar crimes fatais é comercializar eles. Esse item que essa mulher tá vendendo foi responsável por causar uma infecção bacteriana que ocasionou danos sérios aos pulmões. Isso porque Isis Navarro Reis vendia medicamentos contrabandeados através do TikTok. Medicamentos esses que não tinham um controle de qualidade e poderiam ter efeitos colaterais sérios se não fossem usados com o acompanhamento de um profissional. Nesse nível, a gente encontra casos extremos de comércio ilegal. Além de medicamentos contrabandeados, os criminosos também podem vender drogas ilícitas, armas, serviços de hacking e até mesmo material tudo escondido atrás de emojis e termos simbolizando o item que você deseja comprar. Até no Brasil a gente já teve casos de veículos roubados que eram vendidos através do TikTok. Mas com certeza, 2 casos de comércio ilegal são os mais extremos nesse nível. O Yahoo Boys, que é uma organização criminosa da África especializada em aplicar golpes e extorsões online, e que em meados de 2024 estavam publicando videoaulas de como conseguir e usar elas para fazer chantagem com eles. O material era divulgado livremente na plataforma junto com instruções de como fazer parte da organização se você tivesse interesse. E como se isso não pudesse piorar, em 2024 a Procuradoria-Geral do Estado de Utah abriu um processo contra o TikTok, alegando que a plataforma possui uma espécie de... Isso porque diversas transmissões feitas no aplicativo tinham que faziam atos explícitos em troca de pagamentos com a moeda do aplicativo. E sim, a plataforma recebia uma porcentagem desses pagamentos. E de acordo com o governo de Utah, o TikTok sabia que isso acontecia e não fazia nada para impedir. Mas ainda existe uma forma de tudo isso piorar muito. Eu não vou mostrar esse vídeo porque ele é extremamente gráfico, mas a garota que vocês estão vendo aí na tela é uma criminosa sádica que em 2023 chamou sua amiga Kira Hart para uma festa do pijama. Mas quando a Kira chegou lá, foi espancada e torturada pelas garotas que ela achava que eram suas amigas. O vídeo da tortura foi publicado no TikTok junto com um vídeo onde uma das psicopatas zomba da situação. Quando a garota foi encontrada, ela estava irreconhecível e foi obrigada a mentir, dizendo que ela foi atacada na rua e as suas amigas salvaram ela. Mas por sorte, essa desculpa não convenceu e essas criminosas foram submetidas a julgamento e condenações. E vai por mim, essa é a coisa mais leve que você vai encontrar nessa camada, já que os conteúdos que são postados aqui nesse nível são extremamente violentos e criminosos e acabam passando por 2 categorias: as ao vivo, seja por um caso como no triste fim de Keila Gonçalves, que estava na casa de amigos bebendo quando seu amigo que estava brincando com uma arma de fogo acabou disparando e atingindo a mulher que estava ao vivo no TikTok. Ou em casos em que o TikTok ajudou o assassino a encontrar a vítima, como foi na morte de Gan So-jeong, que foi perseguido por um antigo parceiro de lives que não aceitou ter sido afastado do canal. Ele esperou Gan começar a streamar e encontrou o homem através da localização mostrada na própria live. E como vocês podem ver no vídeo ao fundo, ele enquanto ainda estava ao vivo. Eu não aconselho que vocês pesquisem o caso porque você consegue encontrar facilmente ele ensanguentado depois das facadas. Mas existe um caso ainda mais bizarro dentro dessa categoria. Dá uma olhada nesse vídeo. Esses são os últimos segundos de vida de uma modelo conhecida como Valéria Marques. Esse lugar que você tá vendo de fundo era o salão de beleza dela. E todos os dias a Valéria fazia lives conversando com seus fãs enquanto ela estava no salão. Porém, um dia,
algo aconteceu. Depois que o microfone foi mutado, a Valéria foi alvejada e morta na frente da câmera. Tudo isso enquanto estava ao vivo no TikTok. E a live terminou com a sua funcionária simplesmente pegando o celular e encerrando a transmissão. Nós não sabemos até hoje quem fez isso e nem qual foi o motivo. A última categoria dessa camada é o material ilegal, que muitas vezes é disfarçado para poder burlar o algoritmo, como no caso dos vídeos chamados de Minions Gore, onde as pessoas usavam inteligência artificial em vídeos de assassinatos, só que mantendo aqueles áudios perturbadores. Como consequência disso, vários vídeos desse tipo eram enviados para o público infantil pela plataforma. Também existia uma variação de um conteúdo conhecido como screamers, que eram vídeos ou jogos que tinham o intuito de te deixar concentrado só pra do nada colocarem sustos com som alto na tela. E aqui no TikTok existia uma variação disso. Era supostamente o vídeo comum de uma garota dançando, só que simplesmente do nada o vídeo cortava e era substituído por algo de violência extrema. Normalmente os de um homem conhecido como Ronnie McNutt ou um vídeo conhecido como Gato e Liquidificador, que eu não vou nem entrar em detalhe. Todos esses níveis cobrem os diversos tipos de crimes que ocorrem dentro ou através da plataforma do TikTok. E se você teve estômago para ficar até aqui, saiba que no dia 24, 25 e 26 de julho vão ocorrer aulas gratuitas online falando mais sobre como seguir na carreira de perito criminal para quem tem interesse em assuntos desse tipo. E eu vou participar também da aula para poder assistir e deixar o link na descrição caso vocês queiram se inscrever. E aproveitando, hype o vídeo se você quiser. Meu nome é Dallas e muito obrigado por assistirem até aqui.